Bom, e a gente começa o programa de hoje destacando o futuro das pastagens no país. Um estudo do Rabobank indica o crescimento das áreas de soja nos próximos anos. E essa área ocupada pelo sojicultor vem da pecuária. Sobre esse assunto, o Walter Pulga Júnior conversou com o economista sênior do banco, Adolfo Fontes, e você acompanha a entrevista agora. Adolfo, obrigado por ter vindo mais uma vez. Vamos relembrar um estudo do Rabobank, o banco onde você trabalha, que indica um crescimento de área de soja no Brasil, um aumento da produção para até mais de cerca de 154 milhões de toneladas nos próximos anos. Agora, essa área que o sojicultor vai ocupar, ela vem da pecuária. E o que vai ocorrer com a pecuária, Adolfo? A pecuária continua com potencial de crescimento bastante forte para os próximos anos, só que como hoje a gente tem grande parte da produção ainda em áreas subutilizadas, ou seja, pastagens degradadas, a gente, sem dúvida nenhuma, utilizando tecnologia, a gente consegue aumentar a produtividade, a produção de carne e ainda assim ceder área para a produção de grãos. Então a gente não pensa que a produção de carnes vai cair por conta do aumento da soja, pelo contrário, a gente tem capacidade de crescer os dois, a produção de soja em pastagens degradadas e a pecuária utilizando mais tecnologia, aumentando também a produção de carne bovina. Esse estudo do Rabobank, do banco que você trabalha, mostra que nós teremos uma entrega de terra da pecuária para a sojicultura de mais de 10 milhões de hectares. Não é um número muito grande? Olha, se a gente for analisar em termos de taxa de lotação hoje no Brasil, falando em número de cabeças para facilitar, a gente tem cerca de 1,15 cabeças por hectare na produção pecuária no Brasil. Se a gente aumentar desse 1,15 para 1,30, a gente consegue liberar 10,5 milhões de hectares para a produção de soja. Quer dizer, apenas pouco mais de tecnologia. Um pouquinho de incremento de tecnologia, você consegue aumentar a taxa de lotação e levar então alguma área para a soja, que a gente estima em cerca de 10,5 milhões de hectares, somente de pastagens que são convertidas então para a produção de grãos. O Adolfo tem um estudo, vai mostrar agora, em alguns gráficos, resumir esse estudo que foi feito de olho na pecuária. Vamos ao gráfico que você trouxe, Adolfo. O que significa nova expansão é esperada em áreas de pastagem, ou seja, a soja vai crescer e o que vai ocorrer em regiões diferentes do Brasil? Primeiro eu gostaria de destacar aqui desse lado do mapa, do gráfico, que a gente ainda tem no Brasil cerca de 65% da nossa área, o nosso território é cerca de 850 milhões de hectares. 65% dessa área ainda é de vegetação nativa. Isso é muito importante destacar, porque quando a gente fala em crescimento da produção de carnes e da produção de soja, a gente não está utilizando nada dessa área que a gente tem preservada. Ou seja, o Brasil continua sendo um país que pode eventualmente utilizar de um marketing verde para vender os seus produtos em mercados de maior valor agregado no mundo, né? É isso que a gente aposta para os próximos anos. De que forma que a gente acha que isso vai acontecer, né? A gente fez um estudo inédito que tenta mapear de onde vem a produção de carne do Brasil, quais são os tipos de sistemas de produção pecuários que o Brasil utiliza para produzir a carne. Como eu comentei, hoje a gente tem uma taxa de lotação de 1,15, Vamos voltar. 1,15 cabeças por hectare. Como é que isso está distribuído quando a gente vai para o abate? Dos animais que são abatidos, 10% em 2016 vieram de confinamento. Esse número eu acho que é um número até que é bastante conhecido pelo público em geral. Essa faixa azul menor aqui que você tem na tela do seu televisor. Perfeitamente. Nosso diretor de TV vai mostrar para você, veja, em 2016, o que tem de azul 10% é confinamento. A gente fez um estudo baseado em algumas informações da indústria de nutrição animal. A gente cruzou esses dados com a indústria frigorífica e também com algumas premissas que a gente tem internamente no Rabobank, que chegou que 11% da produção vem de semi-confinamento. O que é uma surpresa, porque esse dado até então não era conhecido, mas 11% dos animais abatidos no Brasil hoje vêm de sistemas que mixam então a pastagem com grãos. Nesse caso, a utilização de grãos é intensiva, cerca de 5 quilos de matéria seca por cabeça dia. E a gente ainda tem 7% que vem de sistemas de produção de integração lavoura-pecuária ou de suplementação estratégica. Mas ainda temos 72% das cabeças abatidas no Brasil por ano que são de áreas extensivas, ou seja, são animais que estão no pasto exclusivamente, podem até receber algum tipo de mineralização pronto para uso, mas ainda é de baixa tecnologia esse tipo de produção.
E a evolução disso que é o que realmente anima a gente, não só em termos de expansão da produção, que a gente estima que seja de 2% ao ano na produção de carne bovina, liberando área para a pecuária e aumentando a qualidade. Eu acho que esse é um grande ponto. A gente vai conseguir, de acordo com nossos estudos, aumentar o confinamento para ser 13% da nossa produção, o semi-confinamento quase dobra e vai para 19%, e as áreas de integração lavoura-pecuária mais suplementação estratégica, 13%. Ainda seremos um país focado na produção extensiva, porque nós temos isso como um diferencial comparativo nosso em relação aos outros países, né? Nós temos pasto... Nós não vamos perder essa pastagem, vamos dizer, esse animal a pasto, não vamos perder totalmente, vamos reduzir. Reduzir, porque a gente vai mixar aquilo que a gente tem de melhor para competir, que é a área de pastagem e disponibilidade de grãos no preço barato. Aumenta a produtividade, né? Aumenta a produtividade, a gente chega a 1,30 cabeças por hectare e continua aumentando a produção de carnes e libera esses 10,5 milhões de hectares para a produção de soja, que vai ser necessário não só para poder intensificar a produção, ou seja, você vai precisar também desse insumo domesticamente para a produção animal, mas também para poder exportar, para atender, por exemplo, a demanda chinesa, que foi o assunto tratado pelo Vitor Ikeda aqui no outro programa. Que mostra que os chineses vão demandar muito mais soja mais adiante. E o Brasil é que vai entregar essa soja. Não só a soja, mas também a carne bovina que sai. A carne bovina, que também aumenta o consumo lá. Aumenta o consumo lá. Agora, você tem mais um gráfico que você trouxe aqui, que mostra as maiores margens em sistemas alternativos. Ou seja, em sistemas alternativos ao tradicional, nós temos um aumento de renda. Isso que a gente... Pecuarista tem aumento de renda. Exatamente, tentou mapear exatamente entre os dois extremos da produção, que seja o intensificado puro, que seria o confinamento, e o extensivo, que é aquele que está hoje com baixa produtividade. A gente tem os sistemas intermediários, que então usam tanto a pastagem quanto os grãos. A gente fez um estudo então comparando esses sistemas, né? A gente tem aqui algumas regiões bastante importantes para a produção de carne bovina no Brasil. A gente pegou o Mato Grosso, ali a região do Sorriso e Rondonópolis, Dourados no Mato Grosso do Sul e Uberlândia em Minas Gerais. E aí estudamos então a margem operacional do confinamento em laranja. Nós temos o semi-confinamento nesse azul mais claro. Temos no verde a integração lavoura-pecuária e temos no azul mais escuro a suplementação estratégica. E a gente observa que, por exemplo, a integração lavoura-pecuária ela tem a maior margem operacional entre todos os sistemas, que aí ultrapassa os 25% de margem operacional em todas as regiões. A integração lavoura-pecuária. Exatamente. Mas exige mais conhecimento, não? Exatamente. Você tem aí uma complexidade maior no gerenciamento da operação, você tem um benefício muito forte que você traz da soja no solo. Então, quando você entra com a pastagem de inverno, nesse caso que a gente estudou, você está se aproveitando dos insumos utilizados pela soja, então você tem um gasto menor para produzir a sua pastagem. A pastagem vem numa qualidade incrível. A gente visitou algumas fazendas agora no final da seca, e no final da seca, quem utiliza esse tipo de modelo tem uma pastagem ainda nutritiva para os seus animais, mesmo no final do período de seca. Então você consegue aí atingir uma margem operacional bastante interessante, lembrando que nesse sistema você vai fazer só um giro por ano, e você não vai conseguir, que nem no confinamento, que é o laranja, que tem uma margem operacional menor, porém você consegue fazer dois giros por ano. Uma velocidade maior. 2 giros por ano. E você, claro, se você está em Uberlândia, o grão é um pouco mais caro que, por exemplo, em Sorriso, então a sua margem operacional do confinamento em Sorriso, por você ter uma disponibilidade maior de grãos, você consegue ter uma margem melhor no confinamento. A ideia é você ter esse leque de tecnologia à disposição, e você então pode escolher de acordo com o ano, né, de acordo com chuvas, de acordo com o preço de grãos, do preço do bezerro, do preço do boi gordo. Você pode fazer a melhor opção entre os sistemas produtivos para entregar uma carne de melhor qualidade. Bom, vamos falar sobre esse estudo, porque pecuarista, produtor rural que acompanha o canal do Boi, muitas vezes quer acessar estudos como esse do Rabobank. Como é possível acessar esses estudos, como o do Vitor Ikeda, que falou sobre a evolução dos negócios na área de grãos, e você agora com a pecuária, né, apontando indicações para o futuro da pecuária brasileira. É fácil acessar esses estudos do Rabobank? Olha, a gente faz a divulgação desses estudos de várias formas. A gente produz um relatório que ele é, claro, exclusivo para clientes do Rabobank, mas a gente, além dessa produção desses relatórios exclusivos, a gente tenta multiplicar o conhecimento que a gente consegue gerar a partir do acesso às informações que a gente tem, não só da nossa base de clientes, mas também da nossa rede global de analistas e clientes,
por meio dessas entrevistas como a gente está fazendo aqui hoje no canal do Boi, como a gente publica em alguns jornais, a gente faz palestras Brasil afora, mas é claro, sem dúvida nenhuma, entrando em contato com a gente também, a gente tem o maior prazer em divulgar aquilo que a gente tem, vamos assim, tentado descobrir sobre o futuro do Brasil e colaborar para um agronegócio sustentável nos 3 pilares, né? A gente está falando não só de ambiental, mas também econômico e social. Bom, você acaba de ouvir Adolfo Fontes é analista sênior do Rabobank, trabalha dados e números da área de proteína animal, já é muito conhecido no mercado, já esteve várias vezes conosco aqui no canal do Boi, na rede SBA. Agradeço a sua participação aqui. Agradeço. Entre em contato com o Rabobank, você pode obter informações importantes para o seu negócio. Obrigado, Adolfo. Obrigado. Voltamos ao programa. A Coan Consultoria realiza de 22 a 24 de novembro em Goiânia, Goiás, o workshop Pecuária Intensiva a Pasto. Esse evento, já tradicional da Coan, que conta com a parceria nossa aqui do canal do Boi, vai reunir grandes especialistas em nutrição animal, ou nos sistemas extensivo a pasto, ou até semi-confinamento e também no confinamento principalmente. Daí o nome Pecuária Intensiva. Nós pedimos ao diretor da Coan Consultoria, o Rogério Coan, que nos desse um panorama sobre a pecuária de corte no Brasil em 2017. Vamos conferir. Olá, amigos do SBA. Nós estamos aqui para discutir um pouquinho do que foi o ano de 2017 para a pecuária de corte. Como a gente já previa em março, em Ribeirão Preto, no evento de confinamento, que a gente teve a oportunidade, como sempre, de desenvolver junto com o SBA, seria um ano bastante tribulado como foi, né? Foi um ano de bastante desafios, né? Não só do ponto de vista de aplicação de tecnologia, mas eu diria o maior desafio relacionado a mercado. Haja visto as hecatombes que nós tivemos relacionados aí ao processo da carne fraca no Brasil, que a gente colhe as consequências até hoje, né? Foi um ano, eu diria, bem posicionado quanto à oferta de insumos para aqueles pecuaristas que fizeram uso de tecnologias de produção a pasto e também em confinamento, mas por outro lado foi um ano onde a equação do lucro ela foi bastante, eu diria, limitada. Haja visto que a remuneração da arrobas nas principais praças pecuárias do Brasil vieram a patamares, eu diria, não tão esperados pelos pecuaristas, eu diria mais experientes, o que implicou nessa equação do lucro da pecuária ser limitada a algumas operações, né? A gente visualizou um pecuarista que fez a reposição do bezerro ou do boi magro em 2016 a preços mais elevados, carregou esse custo de recria e de terminação desse animal em 2017 e como a gente sabe que essa conta da reposição, né, uma reposição mais cara, implica necessariamente no pecuarista ser mais eficiente no processo produtivo, no sentido dele obter uma margem de lucro operacional compatível com o processo produtivo, o que não aconteceu em muitas operações, infelizmente, né? Então foi um ano bastante desafiador e a tônica desse ano foi com certeza a remuneração da arroba, que ainda deixa a desejar. Haja visto que em 2016 a posição foi totalmente diferente, né, com insumos mais caros, com uma posição de reposição mais cara, mas com uma arroba posicionada em patamares melhores do que nós tivemos, infelizmente, em 2017. Cabe saber agora como a gente pode visualizar o ano de 2018, haja visto que a gente ainda não finalizou essa ciranda da pecuária em 2017, ainda nós estamos ainda em outubro. Ainda temos novembro, temos dezembro e muita água pode passar embaixo dessa ponte ainda, no sentido de a gente ter um patamar de remuneração da arroba um pouco melhor ou, para aqueles pessimistas, pior. Cabe dizer que ainda vai acontecer em 2017. Bom, esse é o Rogério Coan, diretor técnico da Coan Consultoria. Nós pedimos a ele que desse esse panorama até como forma de antecipar alguns dos temas que serão abordados em Goiânia durante o workshop Pecuária Intensiva a Pasto. Ele gravou para a gente também um pouquinho sobre a programação do que será apresentado durante esses 2 dias
na capital de Goiás, com o apoio do Canal do Boi. Nas próximas edições do Pecuária BR, nós vamos conferir essa programação do workshop. Se você preferir, você pode entrar no site da Coan, que é coanconsultoria.com.br, e conhecer um pouco mais da programação desse workshop que tem o nosso apoio. Depois do intervalo comercial, vem o Vitrine do Boi Nelore Sertanejo, venda relâmpago de reprodutores da raça Nelore. Até já! Pecuária BR de volta agora com a previsão do tempo para o centro-sul do país, com Juliana Rezende. Nas próximas semanas, as áreas mais secas do centro-sul do Brasil vão voltar a receber chuva. E principalmente a partir do final do mês de outubro, é que as áreas mais secas, como o estado do Mato Grosso, Goiás e também Minas Gerais, já devem ter cenários mais otimistas para o crescimento dos pastos. Ainda nos próximos 5 dias, a chuva ainda vai ser um pouco mais fraca, grande parte do Mato Grosso, Goiás e também no estado mineiro, porque o volume de chuva vai ser baixo, em torno de 15 milímetros. As chuvas mais fortes vão ficar concentradas no Mato Grosso do Sul e também nas áreas mais a oeste do estado do Paraná, onde tem previsão de temporais e de alto volume de água em torno de 100 milímetros. A partir do segundo período, as instabilidades ainda vão seguir de forma mais forte entre o Mato Grosso do Sul, o Paraná e o interior paulista. Só que agora as instabilidades já começam a ganhar intensidade no estado de Minas Gerais, Goiás e também nas áreas mais a leste do estado do Mato Grosso. Durante o terceiro período, essa chuva agora nas áreas entre o Mato Grosso do Sul e também no Paraná vão perder um pouco mais de intensidade. Então a chuva vai ser mais bem distribuída no centro-sul do país. Volta a ter previsão de chuva em torno de 50 milímetros em Goiás. Então, no decorrer das próximas semanas, as áreas mais secas, tanto do centro-oeste como também do sudeste, voltam a receber chuva de forma abrangente e, inclusive, pancadas que ganham bastante intensidade ao longo das próximas semanas. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. O Feeder SC é um equipamento voltado para pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto, atualmente, ele é necessário que ele tenha o Feeder SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. O produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta. Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O feeder é dotado do sistema Geopack Control, o qual no final do dia você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Maps, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver aonde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão. A questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos Casale. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e o ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde se tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela Casale. No caso da extensiva, com o feeder, você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade. O que é
A Embrapa AgroSilve Pastoril tem obtido resultados muito bons na produção de leite em sistemas de integração onde estão a pecuária, a agricultura e também as florestas. O resultado de pesquisas foi exibido recentemente durante um dia de campo na região de Sinop, no norte do Mato Grosso. Valdir Pacheco esteve lá e mostra um pouquinho desses resultados. O sistema sombreado. Um dia de campo com a programação toda voltada para a pecuária leiteira em sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, ILPF, e contou com 4 estações montadas no campo experimental do Centro de Pesquisa. Hoje o Pradan é desenvolvido em parceria com a FAO e o MAPA, do qual o Senar e a Embrapa têm a parceria de execução das ações, das melhores tecnologias e melhor aproveitamento das áreas que já estão degradadas, que precisam ser otimizadas, e o produtor, através dessa tecnologia, ele consegue implantar, através dessas orientações, igual dias de campo, palestras, oficinas, melhor tecnologia nas suas propriedades, sem ter a necessidade de abrir áreas novas. Segundo esta pesquisadora da Embrapa que conduz este experimento, tudo começou a partir de 2010 com a implantação dos eucaliptos e o início da rotação da forrageira com o milho. Em 2013, 2014, nós fizemos a implantação da área de silvopastoril com bezerras e espécies frutíferas, né? Então, a ideia do dia de campo aqui é mostrar para o produtor opções, né, dessa tecnologia e de que maneira ele pode aplicar. Não necessariamente igual está aqui, porque aqui nós temos um formato experimental. Aqui nós temos o foco de estudar e mostrar qual é o ganho, né, de um sistema em relação ao outro, o quanto se ganha, o quanto se perde em relação ao animal, em relação à produção do capim, em relação à produção do milho, né? Mas o produtor ele pode enxergar aqui alternativas, né, de aplicação dessa tecnologia na sua propriedade, né? De que maneira ele pode colocar as árvores ao redor da sua cerca, né, para que isso propicie e forneça sombra para os animais, melhorando a ambiência. De que maneira ele deve manejar o capim para, além de ter um bom desempenho para o animal, ter uma estrutura adequada para fazer o plantio da lavoura no ano seguinte, né? De que maneira ele pode manejar seus bezerros no seu pomar, trazendo o melhor dos dois, que é a produção de frutas e a produção do animal, um ambiente adequado onde melhore a reprodução, melhore a produção desse animal. A avaliação é dividida em 3 configurações diferentes. Uma sem sombreamento, outra com árvores nas bordas do piquete e outras com linhas triplas de eucalipto distante 15 metros, sombreando a maior parte da pastagem com capim maçai. O principal do experimento é avaliar, é saber quanto que o animal vai produzir mais de leite, ou que vai interferir na composição do leite também, como vai ficar a estrutura desse capim. Porque nós sabemos que no pleno sol, nessa situação, o capim ele está com crescimento livre, não há competição com o componente arbóreo. Então ele vai produzir muita folha, vai ter uma grande massa de forragem. Só que é um sistema que nós não estamos oferecendo conforto para esse animal, né? Então, devido a isso, nesse momento de muito estresse, muito calor, o animal para de consumir. Ele abaixa o consumo de matéria seca. Então, mesmo que a gente tenha uma boa oferta de forragem para esse animal, ele não vai estar consumindo a quantidade devido ao estresse. Já no sombreamento lateral, nós estamos aí com a hipótese que vamos ter sucesso. Primeiro, o capim. Ele vai ter a luz para continuar desenvolvendo, tendo o crescimento dele, que vai ofertar uma boa massa para o animal, principalmente de folha, onde está o maior valor nutritivo para ele. E no momento mais quente, o animal ele vai para a sombra, e onde ele vai ruminar, né, e vai processar melhor esse material. No sombreamento intenso, quem está sendo desafiado é o capim, é o componente forrageiro. O objetivo desse dia de campo é mostrar aos participantes as espécies forrageiras que estão sendo rotacionadas em 4 blocos com componente florestal com renques triplos. 2 anos de lavoura, considerando que a lavoura a gente faz junto também o capim em um dos tratamentos, né? Todo ano a gente vai plantar o milho mais o maçai agora, antes já foi a rodada do piatã, né? Então a gente planta o milho com o maçai, que é o nosso caso aqui ao fundo, né, que a gente está, né? Colher o milho, grão,
a gente entra com os animais para o pastejo e no ano seguinte já mantém esse capim implantado para 2 anos, né? E o milho vai rodar, vai para outro bloco, onde que vai ser conduzido o milho novamente com pastagem, que depois novamente vai fazer todo o ciclo. E outro tratamento é milho colhido para silagem, para alimentação dos animais, né? E com alguma leguminosa, né? Até no início a gente fazia com feijão calpi, e agora a gente está estudando a implantação de outros materiais. No último ano a gente conduziu com algumas crotalárias. Valdir Pacheco para o SBA. O preço do leite pago ao produtor do Rio Grande do Sul teve queda nos 10 primeiros meses deste mês. É o que mostra um estudo divulgado hoje lá no estado. Esse estudo é do conselho que reúne as indústrias e pecuaristas, o Conselleite. O valor de referência do leite projetado para este mês é de 82 centavos o litro. Esse valor é 3,3% menor do que o de setembro, quando a cotação chegou a 85 centavos. Apesar da queda, a expectativa do Conselleite é de mudança no quadro, que o Conselho acredita isso, a reversão, por causa das medidas anunciadas pelo governo de suspender as importações de leite em pó do Uruguai. O Conselho acredita também em recuperação de preços nos próximos meses. Em nota divulgada hoje, o Conselleite aponta que já teve início o período de queda na captação de leite no Rio Grande do Sul, como é tradição nesta época do ano. A queda, estimada em 9%, é um fundamento para um freio na redução dos preços pagos ao produtor gaúcho nos últimos meses. Não é só no Rio Grande do Sul que nós temos visto queda. Em praticamente todo o país, nas principais bacias produtoras de leite, segundo o CPEA, que é uma das nossas fontes de informação, teve agora a 4ª queda seguida. Vamos conferir o preço apurado pelo CPEA em todo o país. Bom, nosso assunto agora é o mercado de insumos. Os preços seguem sustentáveis para o farelo de soja no mercado brasileiro. Rafael Ribeiro, da Scott Consultoria, faz uma análise do mercado. Bom, em São Paulo houve alta de 3,2% no preço médio do farelo em outubro, na comparação com o fechamento de setembro deste ano. Houve alta tanto na primeira como na segunda quinzena, e esse aumento foi aí puxado pelas incertezas com relação à safra de soja, pensando aí na soja 2017-2018, principalmente em função dos atrasos nas chuvas, né? Então toda essa especulação, incerteza e o prejuízo que a gente viu aí com relação à evolução do plantio da semeadura no país nas últimas semanas, principalmente no Brasil Central, né? E além dessas incertezas com relação à safra brasileira, a demanda mundial firme, seja pelo grão ou pelo farelo, também ajuda na sustentação das cotações. Em São Paulo, a tonelada do farelo está cotada em R$ 1.096, sem o frete para entrega imediata, né? Houve alta de 3,2% em relação ao fechamento de setembro que eu não coloquei, mas ainda assim o produto está custando 16,9% menos na comparação com outubro de 2016. E por curto prazo, esses dois fatores, né? Tanto o desenvolvimento, desenrolar da safra brasileira, como a questão da demanda mundial e aqui no mercado interno, serão aí fatores decisivos para o mercado. A gente trabalha com a expectativa de mercado mais firme, até mesmo com uma oferta mais comedida aí por parte dos vendedores que seguraram aí a oferta ou estão ofertando o produto a preços maiores em função dessa expectativa e dessas incertezas de mercado. Bom, agora vamos até a Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz para a gente o preço atualizado do milho, né, Sara? Mas antes, fechamento da moeda americana nesta terça-feira. Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Depois de uma forte alta registrada ontem para o dólar comercial, hoje a moeda norte-americana voltou a renovar as máximas já na parte da manhã, com a divulgação dos dados do PMI, que são os índices de compra dos Estados Unidos que trouxeram resultados positivos e favoráveis para a economia norte-americana. Além disso, também há uma grande expectativa com a troca de comando lá do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e uma possível reforma tributária
diária no país. Enquanto isso, aqui no Brasil não tem jeito. O mercado ainda está cauteloso por causa da votação que acontece amanhã no plenário da Câmara, que define aí o futuro do presidente Michel Temer, se os parlamentares vão acolher ou não a segunda denúncia contra o presidente. E isso fez com que o dólar, então, tivesse mais uma forte alta nesta terça-feira, com a moeda terminando o dia aos R$ 3,24 mais 70. Alta, portanto, de 0,46%, quase 0,5% de alta para o dólar comercial nesta terça-feira. Já o milho teve os valores pouco alterados no dia de hoje, com uma leve queda no indicador CPEA de 0,06%, apontando o valor de R$ 32,02 para a saca de 60 quilos. No acumulado do mês, o milho segue em alta de 6,59%, conforme o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, valor para o milho no mercado físico. E o milho no mercado futuro teve um cenário diferente, teve um cenário de alta hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. E eu começo destacando os contratos que vencem em novembro deste ano, que subiram 0,82% nesta terça-feira, apresentando o valor de R$ 32,09 a saca no ajuste atual. Os contratos com vencimento em janeiro do ano que vem subiram 1,01%, trazendo o valor de R$ 33,16 a saca. Já os contratos com vencimento para março subiram 1,40% nesta terça-feira, passando de R$ 33,52 para R$ 33,99, quase R$ 34 a saca de 60 quilos, com 710 contratos negociados hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Por último, contratos com vencimento em maio do ano que vem, em alta de 1,41%, com valor de R$ 33,18 a saca. E nos últimos negócios, o valor para maio, para o vencimento de maio, é de R$ 33,18 abaixo do pregão de hoje, desta terça-feira, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações no mercado de bezerro e boi para esta terça-feira. Com você, Renata. Tá certo, Sara. Obrigada pelas informações. Agora você acompanha a cotação do milho em todo o país.